Bem, então a nossa aula de hoje, né? Vamos fazer um apanhado aí do estudo dos compressores. Bem, para compressores, né? Novamente nós vamos agregar, né? Ou falar, por assim dizer, a respeito de fluido à base de ar. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que alguns dias, né? Nós temos aí uma conversa, né, a respeito da qualidade do ar, de como, né, temos o acesso, né, a essa captação de ar. Já falamos mais ou menos, né, a respeito de compressores como sendo aí um reservatório, né, para ar comprimido, mas ainda não entramos, né, nessa pesquisa de modo mais aprofundado. Então, o nosso objetivo hoje é fazer, né, um apanhado aí sobre o estudo dos compressores. Entender, né, como esses equipamentos fazem, né, a captação do ar, como que eles armazenam esse ar, né, sob alta pressão, e como que nós temos aí condições, né, para que esse ar possa ser distribuído de maneira a termos eficácia na nossa linha, né? Bom, com base nisso, também já fizemos a verificação que, seja num circuito hidráulico ou num circuito pneumático, de nada nos serviria a composição de uma linha e o reservatório dessa linha se não tivermos, né, outros subterfúgios, né, outros equipamentos mecânicos, né, outras máquinas, por assim dizer, acoplados a essa linha para que se faça, então, o percurso disso. Inclusive, foi Professor, pode. Oi? professor, sou eu, Carlos. Pode falar, Carlos. O trabalho de ontem, quem não pôde assistir a aula ontem? O trabalho de ontem eu ia deixar para falar mais no final, quando tivesse mais colegas, mas já vou responder, que aí fica registrado. O trabalho de ontem, quem não veio, eu vou passar no grupo uma substitutiva. Provável que eu passe no domingo, tá? Para que seja entregue aí no máximo na terça-feira. Beleza? Mas é a mesma coisa de ontem? O mesmo assunto, só que, obviamente, não com o mesmo cunho, né? Pesquisa, em tese, todos já deviam ter feito, então farei um trabalho, né, objetivo para que vocês entreguem, então, aquelas pessoas que não puderam assistir a aula. Eu cheguei a fazer a pesquisa, porque eu pensei que era quem não fez ontem ia apresentar hoje, aí eu cheguei a fazer. Não há como, Carlos, porque se nós formos nos deter a esse assunto hoje de novo, nós vamos perder conteúdo aqui, né? Não temos mais, temos que iniciar redes já. Tá. Ok? Aí eu vou fazer uma Eu fiz sobre as bombas hidrostáticas. Sim, todos, na verdade, a pesquisa era sobre elas, mas eu quero te dizer que farei uma optativa, né, uma substitutiva, para que quem não veio fique justo com quem conseguiu estar presente, né, e fez, e quem não veio também não perca a chance de fazer o trabalho, senão vocês vão ter essa média maior em outros, entendeu? Ok? Ok. Bom, então, retomando aqui, né, conforme eu ia falando a respeito dos compressores, né, eu dizia a vocês que não, que já vimos, né, que dentro de uma sequência tanto hidráulica, né, como pneumática, nós precisamos de outros mecanismos, né, outros equipamentos, outras máquinas, por assim dizer, ligadas a essa linha para que a gente consiga ter êxito. No entanto, que fizemos ontem, né, o estudo, um apanhado aí um tanto geral sobre bombas, né, verificamos que nós podemos ter duas classificações gerais para tais, né? E que dentro disso nós conseguimos fazer, então, apanhados, né? Coletar aí bombas que seriam interessantes de acordo ao projeto ao qual nós estamos executando. E verificamos, né?
que são imprescindíveis a fim de que a gente consiga ter o percurso, a percolação, né, do nosso fluido em todo o caminho aí da nossa linha. Bom, com base nisso, assim como verificamos ontem, né, a respeito dos reservatórios para óleo, né, nesse caso, hoje nós vamos falar de compressores que têm a função de reserva de ar comprimido. Bom, pergunto a vocês, quem conhece aí compressor? Quase todo mundo, né? Sim? Não? Deixa eu puxar aqui o nosso roteiro. Conheço, mas não trabalhei assim, não tive Não trabalhou com compressor. nenhum. Nem com bombas. O que eu tô trabalhando, passando o trabalho agora. Ah! Por que agora? Nossa! Não podemos. Tudo isso é muito barbada, muito fácil, muito tranquilo. Imagina, não há trabalho. Bom, então, como eu falava, né? Nosso objeto hoje de conversa é os famosos compressores. Então, tá aqui, né? Coloquei algumas coisas que eu julgo pertinente, né, para o nosso foco de estudo. Aqui uma definição, né, do que seria um compressor de ar. Então, nós podemos dizer, né, que um compressor é um equipamento eletromecânico capaz de armazenar ar, né, em um reservatório próprio. Bom, com base nessa definição, vamos começar novamente a organizar os nossos pensamentos com respeito, né, ao que significa ele ser um equipamento eletromecânico. Deixa eu voltar para a tela. O que vocês acham que significa ele ser considerado eletromecânico? Não vai sair, Pode falar, Alexandre. Opa! Não vai dar, tô mal da garganta, não consigo. Tá mal da garganta? Eu achei que tu havia te engasgado, alguma coisa assim. Bom, pode falar, Celso. Me manda um WhatsApp aí, Alexandre, que eu respondo por ti. Ué, mas vocês não são colegas de trabalho? Achei que já estavam Sim, né? Mas a gente não tá na na mesma mesma linha de casa. pensamento. Olha. Ainda não estás conseguindo adivinhar os pensamentos do Alexandre? Ah, não tá nesse clima assim, não, né? Não está Aí já tanto assim. Bom, gente, eu não sei bem o que o Alexandre ia comentar, mas o que nós podemos considerar como sendo um equipamento eletromecânico? Obviamente, quando a gente usa esse termo, significa que a gente está dizendo que esse tipo de máquina funciona com qual fonte geradora? Elétrico? Elétrica? Perfeito, elétrica. Então, nós começamos também a conseguir admitir que, a partir do impulsionamento de uma fonte geradora neste equipamento, nessa máquina, nós conseguimos produzir que tipo de energia a fim de fazermos aí a propagação do fluido na nossa linha. Cinética. Cinética? Sim? Não. Não? Por que sim e por que não? Justifique a resposta. Agora, deixei o Celso atucanado. Não, nem dá bola, tô desde ontem. Tá tranquilo. Tá tranquilo.
Bom, o que a gente está dizendo, né, quando a gente fala nesse tipo de definição? Estamos afirmando que, assim como outras máquinas, como, por exemplo, um transformador, vocês que trabalham já, né, com eletricidade, sabem que é uma máquina elétrica que capta, né, já conversamos sobre isso, inclusive aqui comigo, né, nós captamos, então, através de uma fonte geradora que faz a circulação de corrente num bobinado, ordena o fluxo, analogamente, né, aqui o nosso ar comprimido, e esse fluxo, né, que é ordenado, é capaz de produzir, né, uma energia que faz circulação de corrente. Já falamos que a primeira foi através de uma fonte elétrica, a segunda, através de campo. Bom, quando fazemos isso, a máquina transformador funciona, né, e entrega um rebaixo ou uma elevação, né, de tensão através dessa geração de energia de campo, né? Campo elétrico, correto? No caso, né, de máquinas como transformador, como compressor, desculpem, né? E outras máquinas, nós temos, né, como as bombas, por exemplo, a captação dessa fonte geradora e nós temos que produzir um trabalho nessa máquina. Mecânico, capaz de impulsionar a nossa rede. Então, o que eu quero dizer com isso, né, para vocês? Que, quando eu digo que ele é um equipamento eletromecânico, né, ele vai ter a finalidade de elevar a pressão, né, de um dado volume de ar. O que vai definir esse dado volume de ar? A capacidade do meu compressor, do meu reservatório, correto? Então, admitindo, né, nas condições aí atmosféricas até uma determinada pressão que nós desejamos, né, que circule aí na nossa linha, e que então vai ser possível realizar trabalho, né, pelo ar comprimido. Então, o que o compressor em síntese, né, ele é capaz? Ele capta o ar atmosférico, que está aí no nosso meio ambiente. Qual o meio ambiente? A troposfera, aquela que nós já estudamos aqui. Vai fazer o armazenamento sob uma pressão elevada, né, num reservatório próprio que tem nessa máquina. Então, na maioria dos casos, nós vamos ter aí acionamentos do nosso circuito, né, através de comandos pneumáticos que vão funcionar numa central, né, numa distribuição aí de ar comprimido. Bom, prosseguindo então, algum parênteses até aí que vocês desejem fazer ou não? Tudo tranquilo? Então, tá aqui, ó, que eu acabei de dizer, que deixei em frases curtas, vamos dizer assim, né, a vocês. Captação de ar, né, aprisionamento de ar, que seria a reserva, né, a elevação de pressão. Aqui está um modelo, né, uma foto de um compressor. Gente, já vamos estudar a seguir. Isso é uma foto ilustrativa. Nós temos aí N tipos de compressores, né? De acordo com a nossa finalidade e com, né, com a nossa necessidade. E aqui a simbologia, que ontem eu até comentei com vocês, né, que dentro das pesquisas não houve ninguém que pesquisou uma foto, né, da simbologia de bombas no circuito, que tem, né, uma caracterização. Quando identificarmos essa foto, sabemos que estamos, né, vendo a fase inicial, né, primária da nossa linha, que seria, né, a captação, a reserva, né, e a distribuição do ar pelo compressor. Bom,
que mais que a gente tem que entender? A classificação dos compressores. Então, tá aqui. Primeiro, a gente tem que ter a ideia, né, de que o compressor ele vai trabalhar de acordo com a pressão de trabalho que a gente necessita. E, por consequência, né, a capacidade de volume. Então, por isso que eu deixei aqui grifado, né? Qual é o segmento da indústria? O que eu preciso? O que é a pressão de trabalho antes da gente prosseguir aí no assunto das classificações que nós podemos ter no nosso compressor? Pressão de trabalho do compressor ou do equipamento que ele vai suprir? Da linha. Sim. Não, é que tu estava falando ali do compressor. Onde eu trabalho lá, tem... a gente tem que ter muito cuidado, por causa que quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. A gente tem 2 compressores. Só que aí quando vê, então a gente se acostuma a trabalhar com os 2. Vai botar os equipamentos em cima, puxa, bota os 2 e vai lá. Aí daqui a pouco um estraga. Não, mas tem o outro da conta. E daqui a pouco tem um vazamento. Tô com esse vazamento. Mas eu tenho que operar. Aí vai operar. E daqui a pouco o coitado do compressor, que ele foi projetado para trabalhar ali uns 20, 30 minutos, bum, dá uma descansada de uns 10, 15 e vai de novo. E daqui a pouco tu bota o danado a trabalhar durante 3, 4 horas, aí não tem Cristo que resista, ele abre as pernas. Isso aí. A tendência é que a máquina saia de operação e entre em fadiga. Por isso, né, que nós temos aí por definição que para classificar um compressor, nós precisamos entender o que vamos alimentar. Eu entendi a tua pergunta, Patrick, aquela hora. Eu queria saber, né, do que se trata o equipamento. No nosso caso, pode ser um compressor aí, por exemplo, de uma oficina, né? Não alimenta grandes equipamentos. Tem uma função ali básica, né? De um jateamento de ar, alguma coisa do gênero. Mas sabemos que existem linhas, né, muito maiores que nós vamos ter aí por acionamento, né, de circuitos pneumáticos que exigem uma precisão muito maior, né, de nós, técnicos, ao projetar uma linha com isso. Então, antes de entendermos quais os tipos de compressores que existem, nós precisamos entender sempre o nosso circuito. Essa linha pneumática vai ter uma linha principal, uma linha de distribuição, né? E uma linha final, que são aqueles bicos, né, que nós vamos ter ali, aonde vamos acoplar, né, aquilo que precisa ser efetivamente alimentado. Por isso que quando falamos de indústria, nós sempre nos remetemos aí a uma sala, né, um setor específico para compressores, que trata-se, né, de uma captação e um armazenamento, né, em série. Ou seja, eu não tenho uma função, eu tenho que operar vários pontos. E esses vários pontos que precisam ser alimentados, eles não podem parar. O Patrick usou um termo que é uma frase clichê, né, que a gente está acostumado. Quem tem 2 tem 1, e quem tem 1 não tem nada. Então, por isso, né, que nós precisamos fazer a compreensão do nosso projeto, entendermos, e a pressão de trabalho é imprescindível para que a gente conheça isso. Por quê? Porque se formos lá fazer o cálculo da rede, eu posso até apresentar a equação que se calcularia, né, a rede, tanto a de distribuição quanto as ramificações. Se vocês fossem ver, né, é uma equação matemática que quem olha assusta, né, um pouquinho,
Não sei se já viram, né? Nós temos que calcular o diâmetro numa raiz quinta, né? Levando em conta vazão, pressão de trabalho, que é aquela que me diz o quanto eu preciso. Vamos fazer uma analogia com a nossa linha elétrica? Com o que eu posso comparar a pressão de trabalho? Para dimensionar o meu compressor ou a minha sala, né, de compressores. A potência com a potência instalada? A somatória da potência instalada da casa? A demanda? É isso? Isso aí. Isso. Posso fazer esse comparativo. Ou seja, quando eu digo que a minha demanda, né, é tantos kVA, eu estou dizendo que sem isso eu não opero todos os equipamentos que eu tenho. E quando eu não tenho essa potência para me assistir, automaticamente eu acabo tendo quedas, né, perdas, que não vão aí fazer o funcionamento dos meus circuitos. Porque, notem, uma residência, né, ao contrário aí do que muitas pessoas colocam, né, como algo muito simplista, na verdade a gente sabe que não é. Deveríamos, pelo menos, aí ter vários circuitos, né, a serem alimentados. A mesma coisa ocorre, né, com respeito aos compressores. Então, necessitamos entender quanto que eu preciso de armazenamento, de captação e armazenamento para fazer a pressurização dessa linha e quanto que essa linha, com todas as ramificações, vai me exigir. Então, aí começa, né, o sentido da gente entender, né, para fazer o dimensionamento da linha e também do compressor a ser usado. Bom, nós podemos ter aí os compressores classificados quanto à aplicação. O que seria aplicação? Opa, trancou. O que seria, né, a aplicação para que eu possa classificar os meus compressores? O tipo de trabalho que ele vai exercer, tu está te referindo? Ai, Patrick, eu não entendi o que tu me disse. Podes me... O tipo de trabalho que tu está... Perfeito. Quanto à aplicação, o tipo de trabalho. É um compressor de cunho ordinário, que nem vocês estavam lendo ali no slide que eu mostrei. É um compressor para fim industrial. É um compressor, né, de gás de um processo. Ele é um compressor lá para os nossos colegas técnicos, né, da refrigeração. Que tipo de trabalho vai ser realizado? Então, com base nisso, nós temos aí a primeira classificação que a gente pode fazer de compressores, que é quanto à aplicação dele. Vou conseguir ter um compressor de serviço ordinário, por exemplo, para um fim industrial? Não entendi. Um compressor? Consigo ter um compressor de finalidade ordinária usado num sistema de compressores com finalidade industrial, por exemplo? Não vai suprir, não vai suprir a necessidade, né? Não vai suprir a necessidade. Por quê? Vamos voltar lá no nosso roteiro. Primeiro, né, eu preciso entender que compressores aí para serviços ordinários, eles têm aí um objetivo de ser fabricados em série, tem um custo baixo, então já começa, através das características que a bibliografia nos dá, a nos fazer entender o que é um serviço ordinário dentro dessa classificação. Posso dizer que compressores com esse tipo de característica, né, são compressores de jateamento, de pintura, de limpeza, de pequenas máquinas aí pneumáticas.
Teoricamente, eles são, sendo ordinários, são mais simples, são compressores mais simples, seria isso? Seria isso. O trabalho dele é bem menor, claro, que de uma indústria, conforme o Alexandre falou aí, que não ia suprir a necessidade, com certeza. Não Ele ia consiga suprir a necessidade, captar- por causa da sua limitação, digamos assim. Não vamos dizer que eles são inferiores, não. Como qualquer outra máquina, ele precisa ser elaborado, né, e usado para aquela finalidade. Por exemplo, uma máquina elétrica do meu cotidiano aí, né, furadeiras. Temos diversas em obra e de diversos tipos. Por exemplo, não vou atravessar uma viga com uma furadeira simples, que eu consigo pôr aí um quadro na minha casa. Por quê? Até a construção dela é diferente, né? O tipo de Exato, material. tudo diferente. Preciso, para perfuração de uma viga, uma furadeira de impacto. Sim. Fora isso, não vou conseguir e vou queimar a máquina. Por exemplo, vocês aí da indústria, né, às vezes precisam ser abertos canaletas aí, né, térreas, usa-se aí marteletes. Quando se chega na ferramentaria, a primeira coisa que o ferramenteiro, se ele for alguém que conhece, né, ferramentas, ele vai dizer quantos quilos a gente quer. Por quê? Porque para uma camada X de concreto, né, de radieira ali, temos uma tonelada específica, né, do uso do martelete. E assim sucessivamente. Ele tem que aumentar, né, o seu potencial para a gente cumprir o trabalho. Então, eu diria, né, que essa subclassificação dos compressores não quer dizer que um é aquém do outro. Um tem uma composição, né, construtiva, que nem o Alexandre falou, para aquela finalidade. Outros para coisas mais específicas, né? Então, seguindo aí o nosso roteiro, né, das nossas aplicações, tá aqui, né? Esses ordinários seriam para serviços aí pequenos. Aqueles que a gente consegue ter no nosso cotidiano, né, na nossa casa, mostrando aí que ele é um serviço, né, bem primário dentro dessa linha aí de compressores pneumáticos. Bom, compressores de ar para sistemas industriais. Olha, já começou a ser algo, né, mais elaborado. O que ele nos remete? A máquinas, né, de grande porte, o custo, né, para implantação desses equipamentos já começa a ter uma elevação de preço, e eles vão ter aí constituições de padrões básicos, né, e específicos para aquela finalidade. Então, um outro modo, né, de nós analisarmos a aplicação, né, o uso, né, dos compressores. Bom, qual a aplicação que esse tipo, né, de sistemas industriais vai ter? Centrais aí de suprimentos de ar industriais. Aquele, né, que eu tenho conversado aqui com vocês já há algum tempo, que vai fazer a captação de ar, o armazenamento dele, a pressurização, né, e mandar ele aí fazer a função, né, dentro da nossa linha. Então, são compressores, né, largamente utilizados em indústrias. Bom, dentro das indústrias, esses, né, de cunho industrial, eu posso ainda ter outras classificações, como, por exemplo, os compressores que estão lá com a finalidade dentro da indústria também, mas para fazer parte de um processo específico. Cadê o Matheus? Não está hoje? Ele ia nos confirmar isso. Como, por exemplo, dentro de refinarias. Quais são a classificação que a gente vai ter para os compressores, né? Em um setor específico, como o flare, por exemplo? Compressores de gás ou de processos. São compressores, né, que, embora estejam dentro do âmbito industrial,
que, voltando aqui o slide, a gente viu, né, que temos aí uma classificação para esse tipo de sistema, são compressores muito específicos. Eles têm aí sistemas diferenciados e com características consideradas anormais. Tá, gente? O que quer dizer isso? O que eu quero falar para vocês com essa questão da característica ser aí de cunho anormal? Que ele trabalha acima do seu limite. Quem é que concorda com o Celso que pode ser isso que ele está nos dizendo? Opa, me perdi aqui de vocês no vídeo. Bom, eu diria que esses tipos de compressores, né, quando a gente fala de características anormais, são compressores específicos que nós vamos determinar para um ponto específico da nossa fábrica. Esses, por exemplo, que eu citei aqui para vocês, né, considerados aí compressores de gás, né, eles são usados em sopradores de ar de forno de craqueamento lá dentro de refinarias, né, por isso que eu brinquei que o Matheus não estava aí, né, FCC, existe um setor, né, de refinaria de petróleo que usa, né, esse tipo de maquinário. Por que isso? Por que essa característica, então, ela é considerada aí anormal? Porque se estamos falando de catalisação, o que isso quer dizer? Vamos chamar o Alex, que adora mecânica. Sumiu, Alex? Não, estou aqui. Pode repetir, professora, por favor. Eu falava que esses compressores que eu estou apresentando, né, na subclassificação, como sendo compressores aí, né, de gás, esses compressores, né, de gás ou de processo, eles têm uma aplicação específica. Eles não podem ser considerados, né, dentro da classificação como aqueles compressores industriais. Dentro de uma refinaria, né, nós temos lá o blower ou o FCC, né, que é chamado, que é uma região, né, uma unidade, digamos assim, chamada, né, que faz ali craqueamento catalítico, né, ou seja, catalisação. Para nós entendermos aí catalisação, por isso que eu mexi contigo, cadê você que gosta de mecânica aí, que já estudou mecânica? Que isso é um termo lá da mecânica, não? Eu nunca escutei esse termo. Bom, então vamos falar desse termo rapidamente, de uma maneira simples, para todo mundo lembrar e entender o porquê que ele é considerado um compressor anormal. Catalisação, por exemplo, quando vocês têm lá um vazamento na caixa d'água. Não estou falando de caixa d'água lá de amianto, apesar de funcionar, né, em alguns casos. Lá na caixa d'água, né, aí vocês vão na ferragem, porque vocês não vão comprar outra caixa de água em função de uma fissura. O vendedor da ferragem dá para vocês uma resina. E junto com essa resina, que é um pote, né, um tanto volumoso, digamos assim, ele entrega um catalisador. Num vidrinho que parece um conta-gotas, né, de remédio lá de febre de criança, né? E ele diz para você, isso aqui é uma solução AB, nós lá na obra apelidamos assim, né, todos os tipos de resina. É uma solução AB, né? A gente põe daquele volume maior um tanto para uma gotinha do líquido.
e é chamado Sim. catalisador. Ou seja, ele vai, por reação química, dar a consistência daquela resina a fim de ela agregar, por catalisação, no plástico, no polímero, né, que é a caixa d'água. Bom, se fosse lá na caixa d'água de fibrocimento, aquelas mais antigas, ou na telha da gente, né, que normalmente é de fibrocimento, o vendedor lá da ferragem ia dar a solução AB no processo de catalisação e uma fibra, né? Uma lã de vidro, né? Uhum. E ali nós É conseguimos... usado bastante na área lá de adubo, é usado bastante as tubulações, são todas revestidas com isso daí. Tudo com graxa. Chamei o Alex porque eu sabia que ele sabia dessas coisas, olha aí. Está confirmando. Agora eu entendi seu raciocínio. Claro. Entendi. Isso é catalisação. Os compressores, né, considerados aí para esse tipo de setor que trabalham com catalisação, ou seja, trabalham com reações químicas. Esse é o raciocínio que eu queria que vocês chegassem. Eles são compressores elaborados. Por quê? Porque a gente já sabe que o compressor é uma máquina elétrica e, como qualquer máquina elétrica, temos aí também questões ergonômicas e de segurança, que em setores muito especiais, como, por exemplo, esse que nós estamos conversando, e que o Alex aqui me ajudou a confirmar, trabalham com reações, ou seja, não há só um processo físico, não há só condições de ambiente. Então, eu preciso ter no interior dessa máquina elétrica algo que faça a proteção da máquina, do equipamento e do usuário. Quando eu digo usuário, estou aí abrangindo, né, nós e também a nossa linha, né, que não queremos aí avaria. Então, é mais um tipo aí de compressor que a gente pode ter, né, verificar aí a disposição. Depois nós temos os compressores de refrigeração. Quem são os compressores de refrigeração? Quem são? Geladeira? Todo mundo tem um em casa. Geladeira, ar-condicionado? Perfeito, né? Geladeira, ar-condicionado. Opa, gente, não botei no roteiro eles. Vamos seguir falando. Vou voltar aqui, não adianta seguir o roteiro. Tá aí, o que o Patrick disse, são compressores, né? Lá que nós temos na nossa geladeira, no nosso ar-condicionado, são compressores que trabalham com a sua base interna, que tipo de fluido? Fluido refrigerante. Perfeito. Opa, não é mais ar? É gás daí, né, eu acho. É gás. Não. Continuamos. Sim, fluido refrigerante. Isso. Isso. Continuamos, gente, com a mesma ideia de compressor. Compressor, quando falamos dele, estamos falando de fluido gasoso. Não vai ter outro tipo de fluido em compressor. E quando o Jorge e o Alex nos dizem fluido refrigerante, significa que nós temos que ter um gás com capacidade de refrigeração. Tanto refrigeração para elevar a temperatura, como para um rebaixo de temperatura. Aí, existe, né, processos aí químicos que eu, né, por exemplo, não sou entendida, né, de refrigeração e ar-condicionado, a gente sabe que tem um curso, né, específico, técnico para isso, para explicar, mas sabemos que ainda assim a gente mantém as características, né, da máquina compressor, mas assim como no caso, né, de compressores anormais ou aqueles de gás, né, lá que precisam lidar com catalisação, esses também são aí especiais, né, porque eles comportam esse tipo de serviço, né,
para que a gente tenha aí condicionantes de temperatura. Então, muito bem falado, né? Vemos isso na nossa residência lá no ar-condicionado, né? Os refrigeradores. O que que vai determinar a potência lá do meu refrigerador? Eu sei que eu tenho que ter uma fonte geradora, né, para o meu compressor. O motor do compressor? Exatamente. Então, sabemos, né, que quando vocês aí, eletrotécnicos, quando fazem lá o cálculo de demanda, vocês fazem um estudo, né, de todos os equipamentos que vai ter na residência. Forno elétrico, né, verificado lá a potência, né, que vai demandar o forno, micro-ondas, as tomadas de uso geral, de uso específico e assim por diante. Existe um circuito único para o chuveiro e existe um circuito único para cada ar-condicionado existente na casa. Inclusive, se formos lá nas tabelas do RIC, nós verificamos que nós temos que informar, inclusive, se o nosso ar-condicionado ele é tipo janela ou não. E também fazemos a verificação de quantos BTUs, né? E fazemos a conversão disso. Olha, 12.000 BTUs, né? É 7.000. E nós fazemos a conversão disso para quanto de potência nós precisamos ter para dentro do somatório geral ali, né? Nós termos uma demanda e uma alimentação daquele circuito, né, contundente com que ele necessita para ser alimentado. Então, quando eu fiz a pergunta, né, e o Giorgio responde, o motor significa, né, que se eu tenho aí um freezer, por exemplo, né, para abastecer aí bebidas, alimentos em um supermercado, eu tenho um tipo de solicitação, né, para manter esse produto refrigerado. Na minha residência, se eu tenho um refrigerador pequeno, vai me demandar um motor específico e automaticamente, né, um compressor para fazer a refrigeração dele específico. Quanto maior, mais a gente vai ter que verificar, né, as condicionantes para fazer o cálculo disso. Então, vejam... O compressor de refrigeração se calcula a carga térmica, né? Exato, exato, porque a gente necessita, né, através dela, fazer depois as conversões para entender o quanto, né, a nossa fonte geradora precisa ter ali para que tenha uma solução, né, eficiente para essa carga que nós estamos necessitando. Temos também um outro tipo de compressor, que são chamados os compressores de vácuo. Posso dizer que são compressores peculiares também, assim como aqueles que nós conversamos lá, que seriam os anormais? Esse de vácuo aí, esse de vácuo ele tira o ar do sistema, né? Ele suga, né? O ar do sistema. Exatamente. Deixando a zero. Isso, são conversores, são compressores, né? Que trabalham em condições aí de pressão de sucção subatmosférica, né? E a pressão de descarga vai ser sempre, quase sempre, né? O mesmo equivalente à atmosférica. Então, nesse caso, o fluido de trabalho vai ter que ser, normalmente, aí o ar. Faz sentido, né? Estamos falando de vácuo. Sempre que falamos de vácuo, fazemos... Seria mesmo a bomba de vácuo, então, utilizado na refrigeração, para tirar o ar, a umidade do sistema. Exatamente. A mesma coisa, né? Porque nós trabalhamos ali em pressões subatmosféricas. Ou seja, né? O comparativo para vácuo sempre vai ser essas condicionantes. Bom, falamos, então, de um tipo, né, de classificação aí dos compressores, que seriam, né, quanto à aplicação deles, ou seja,
a aplicação, em que setor eu vou usar. Vou usar na minha casa, com cunho de refrigeração? Vou usar para alimentar aí uma planta industrial? Vou usar, né, num processo específico, como no caso de uma refinaria? Então, está ali subclassificados. Mas sabemos que nós não podemos ser simplistas, né, em remeter os compressores, assim como fizemos, né, com outras máquinas, a um tipo, né, de classificação. Porque dentro disso nós temos que entender qual nós vamos usar. Tá, ok, eu vou usar um compressor ordinário, mas o meu serviço de jateamento é para alimentar aquela máquina, né, que a gente põe o carro lá para lavagem no posto de gasolina? Ou é aquele não lava rápido, pertinho da casa da gente? Ou então, né, aquele que a oficina tem? Ou vai ser um compressor ordinário que vai ter lá, que os caminhões têm, né, aquele ar comprimido ali dentro do veículo. Bom, então eu não posso classificar o meu compressor apenas dentro do que ele se especifica, né? Se ele é de cunho industrial, se ele é de refrigeração. Eu tenho que ter outros parâmetros físicos para fazer essa classificação. E aí, minha pergunta para vocês é: quais são esses parâmetros que eu vou ter para fazer essa classificação? Seria pressão de trabalho? Sim. Deu para escutar bem, Alexandre? Sim. Aí eu tenho que classificar os meus compressores com a mesma analogia, né, que a gente já vem fazendo, que fazemos com outras máquinas. Lembram que há pouco eu falei para vocês lá do martelete, por exemplo, né? Tá? Eu já sei que eu preciso de um martelete para romper, né, uma galeria, mas de quanto? Ele é o mais simplista ou ele é mais elaborado? Ou ele é aquele que precisa 2 colaboradores para fazer o trabalho? Então, a mesma coisa a gente começa a verificar dos compressores. Definimos, num primeiro momento, que vamos ter uma linha de gás de ar comprimido, precisamos de um compressor, mas agora eu já defini que ele é para ser de cunho industrial, vai alimentar parte da planta. Mas de quanto eu preciso esse compressor? Aí entra a classificação que nós chamamos de compressores volumétricos. Ou seja, nós vamos ter uma classificação com o princípio da concepção do compressor. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou classificá-lo como volumétrico ou dinâmico. Claro, né, gente? Vocês sabem que as coisas sempre têm que dar uma melhorada, né, no nosso estudo, no nosso conhecimento. Não podia ser tão fácil, né, definir se ele é industrial ou não. Falei isso já para te provocar, Celso. Que ontem tu estavas... Então, é isso. Tinha que dar uma pioradinha, você não acha? Agora, nós vamos ter que começar a entender, né, o que é esse compressor que é dinâmico e o que é o compressor volumétrico. Bom, conseguimos pelos nomes, né, fisicamente falando, definir mais ou menos o que significa um ou outro? E aí? Sendo simplista, né? Compressor volumétrico, o próprio nome já está dizendo, trabalha com bastante volume de pressão. Pode ser. Pode. Tá. É uma ideia. É uma ideia. É uma ideia. Compressor dinâmico. O que eu vou...
O que eu vou te dizer? Não vale Dinâmico? Google, hein? Tem que puxar aqui da física. Não. Tu já não. conhece. Quando eu tô aqui, assim, aí eu tô no... Entendeu? Aí Assim, tu ó. tá pensando. Aí eu tô pensando aqui no Google, entendeu? Ah, Não, sim, mas... sim. Não, mas... Um compressor dinâmico... não, até não sei se dá para dizer que a característica, ele abrange a característica dos dois, ou de mais, tanto volumétrico... Eu diria não- que o compressor dinâmico, como a palavra dinâmica, né, na física, nos remete, né, a algo em Sim, constância, né, digamos assim, isso. com deslocamento, né, ele vem ser um compressor onde a gente tem aí um fluxo contínuo, porque isso é a dinâmica, né, para a física, a continuidade, a progressão, né, daquele trabalho, e ele vai ter a função aí de energia cinética que o gás tem ali, né, para uma conversão em energia de pressão por essa desaceleração de fluxo. Ficou complicado? Bem fácil, né? Ô, Alexandre, não diz isso. Eu li. Eu não escutei, mas eu li o que você falou nos lábios. Então, esse compressor dinâmico, né, ele tem esse fluxo contínuo, né, mas ele vai ter um processo aí de fazer, né, essa conversão de energia. Os volumétricos, né, que muito bem colocado aí pelo Celso, ele achou simplista, né, a explicação dele, mas não foi, porque é isso mesmo, né? Nós temos que entender que nós vamos ter uma elevação de pressão através de uma redução de volume. Isso é o sentido do compressor volumétrico. Vamos fazer... Boa noite a Quem me todos. chamou? Matheus, boa noite a todos. Matheus, tá bom. O compressor volumétrico, ele diminui, né, na verdade, o volume dentro da câmera, né? Ele comprime, né? De uma Sim, forma é isso. que ele trabalha com grandes volumes, né? De o gás ou de ar, né? Nesse caso, né? Exatamente. Dentro, né, daquele cilindro, né, de armazenamento, nós vamos ter uma redução dessa câmara, que o Matheus falou, e aí, então, nós vamos ter a compressão. Nós vamos ter essa pressão, né, na linha através dessa redução. Já falamos, né, como que funciona a redução de volume, né, e eleva-se a pressão. Falamos isso em outros momentos, que é o que a gente faz lá no reservatório, né, na caixa d'água. Qual é o modo mais fácil, né, da gente pressurizar um fluido, seja ele ar ou, né, água ou óleo hidráulico? É justamente, né, aquela estrangulamento que a gente vai ter na linha, que então vai fazer uma pressurização. A ponta da mangueira, né, lá do jardim. Apertamos a ponta da mangueira, conseguimos, né, pressurizar o jato e atingir maiores distâncias, com a mesma vazão. Nesse caso aqui, não estamos falando de redução de uma linha, né, de um encanamento, e sim de algo que acontece, né, através ali da elaboração, como foi feito internamente compressor, que essas câmeras, então, vão fazer essa pressurização ali dentro e a gente vai ter uma redução desse volume que vai nos dar esse, digamos, pressurização, né, e troca de energia que vai impulsionar esse ar. Bom, dentro disso, o que a gente precisa levar em conta? Que, no caso dos compressores volumétricos, eles são mais simples, eu diria, porque nós não temos grandes convenções para verificar ali do nosso ar dentro do compressor. Até o Matheus que comentou, deve verificar que não vamos ter outras subclassificações deles. Por quê? Porque é esse o processo, não tem o que inventar.
né? Não há mais o que inventar, por causa da modalidade como ele trabalha. Já os compressores dinâmicos, né, que são esses que nós comentamos dos fluxos, né, considerados contínuos, nós temos aí uma mudança, né? Ou seja, pegamos essa energia liberada, né, pelo gás e a transformamos, convertemos, né, em energia em forma de pressão. Para esses tipos de compressores, nós verificamos o quê? Que vai ter sempre uma correlação, né, da velocidade que a gente tem do nosso fluxo, né, e a pressão. Ou seja, né, nós vamos ter ali uma maior pressão quando nós estamos fazendo uma redução dessa velocidade. Nesse tipo de compressores, né, nós podemos considerá-los de 2 tipos. Ó, Celso, para ti que gosta, piorou só um pouquinho mais. Não é? Quais são os 2 tipos que a gente pode ter? Compressores, né, radiais e axiais. Ah, isso aí. Foi Te até lembrasse? a pergunta. Ah, não, cara, não tem como esquecer. Foi a pergunta que tu me apertou ontem. Depois aí eu peguei, pesquisei. Pô, era tão simples, podia ter. Mas como eu já estava ali, eu já estava nervoso. Agora não, continua aí. Não pode ser simples as coisas, né? Não pode Podia ser, ser não. só uma coisa. Podia ser só uma coisa. Não, tem que Não, ter não, a aí não tem radial e a graça. axial. Tem que ter isso aí, né? Então, Tem que ter. A física é uma coisa que adora esses 2 modelagens, esses 2 modelos. isso aí. E Tá aí, certo. vai explicar para a gente agora então, porque ele disse que viu que era simples. Não, E aí, não, Alexandre, não. concordas, né? Ele entende. Ele Ele entende. julga. É. Bom, Olha, não, o que tu entendeu? Vamos lá. assim não, na parte, em relação a ontem, né, porque eu estava falando do pistão, perguntou se era axial ou radial, eu estava falando que era Correto. o do movimento dos 3 pistões, que um compensava o outro, papá. Aí tu fez a pergunta, tá, e a radial, sistema radial, né, aí eu fui procurar o que era axial e radial. Axial é relativo ao eixo, conforme no caso do pistão ali, Perfeito. a resposta de ontem era o eixo, que era em Isso. relação era axial. E o radial é relativo ao raio, né? Como é que eu vou te dizer? No caso ontem era... agora já deu um branco aqui, mas... Não era ontem, é hoje também. Vocês viram que não muda isso aí. Não muda, Nunca. não muda. Mas é que era dividido ontem, Tá. né? Minha Vou te pesquisa tá do ajudar, outro lado. posso? Claro, claro. A centrífuga. A radial tinha a ver com a centrífuga, entendeu? Centrífuga. Sim. Nós Pô, nos verificamos isso. 45 do segundo tempo. Ah, vice? Quase que tu perdeu para mim, mas fosse salvo. Não, Te mandaram um WhatsApp aí. Gente, vamos, brincadeira à parte, vamos lá retomar. Nós vimos isso, eu acho que foi o Patrick que deu o exemplo esses dias de uma máquina, né, onde ele disse que tinha lá, caía no disco, né, aquele giro, ia para o próximo, né, não lembro se foi tu ou se foi algum outro colega, alguém comentou isso. E que tipo era a concepção, né, da formatação disso? Algo centrífugo ou radial. O que quer dizer? Quer dizer que está funcionando tangente ao raio. Quando o Celso falou no raio, a gente entendeu o que ele quis dizer. Porque sempre numa máquina, quando falarmos de forças radiais, estamos dizendo que ela está perpendicular. Perpendicular à ação que movimenta a máquina. Ou seja, nesse caso, a compressão vai se dar perpendicularmente ao veio, né, do motor. E essa descarga vai se acontecer, né, do compressor, a pressurização, né, para a linha, por causa dessa tangente aí ao raio.
que é algo Esse tangente? veio Algo que está na beira, né? Viviane, esse seria o eixo do motor? Seria perpendicular ao eixo, né? Isso, ao processo que faz, porque o Matheus, só fazendo um gancho, né? Não é uma questão só de eixo, é uma questão da concepção. Como nós sabemos, né, que eles precisam, né, de um impulsionamento de energia, falamos lá no início da aula, né, da fonte geradora, nós entendemos, então, que vai ser nesse caso, né, o eixo. E ele vai funcionar mandando, né, para a periferia, né, da máquina esse fluido, né, pressurizado. Bom, o que nós sabemos agora sobre os axiais? Eles com paralelo no eixo? Sempre paralelo. Axial é junto, né? É que está ali em paralelo com o eixo. Então, vai ser aí junto ao veio, né, do motor, que a gente chama. Então, vai acontecer que tudo vai funcionar nesse próprio sentido. Bom, nós temos aí, a título, né, de curiosidade, digamos assim, que nós vamos ter aí compressores dinâmicos sempre operando na volta aí de uns 20.000 RPMs, né? Mas temos aí também velocidades maiores, né, que podem ser considerados ainda, né, compressores dinâmicos. Bom, dentro desses tipos, podemos piorar mais um pouquinho? Piorar não, né, gente? Melhorar, né, nosso conhecimento aí. Já classifiquei com vocês aqui, pena que o meu roteiro ficou incompleto, então vocês vão ter, não consigo mais, não botei, não sei, não salvei, mas vocês vão depois, né, verificar lá na apostila o que nós estamos aqui conversando sem vocês enxergarem ali o roteiro. Dentro disso, nós já classificamos os compressores quanto ao uso, à finalidade, é a primeira coisa a fazer. Eu quero um compressor para a oficina que eu tenho na garagem da minha casa. Bom, é um compressor ordinário. Eu quero um compressor de acordo, né? Esse compressor ordinário, né? Porque eu vou fazer aí jateamento na minha oficina. Eu quero um compressor agora classificado quanto à concepção, ou seja, que nós conversávamos aqui. Ele é um volumétrico ou ele é um dinâmico? Tá. Classificamos conforme, né, a nossa necessidade. E agora, como que eu posso ainda classificar os tipos de compressores? Eu já sei para que eu quero e já entendo como eles funcionam. Quais tipos de compressores que eu posso ter? Tu diz os modelos, Viviane, que tu quer dizer? Ou... Isso, os modelos. Eu acho que como as bombas, né, que a gente estudou, os compressores, eles têm também que nem nós estudamos, né, em relação a... claro, o axial, ele já... O radial... Tu desligou o áudio, Matheus. Desculpa, o meu áudio aqui. O radial, ele seria um compressor tipo centrífugo, né? Que a gente não estudou, ele não chegou a se aprofundar nessa parte de bombas ontem, né? E aí, claro, aí nos volumétricos ali, aí nós acho que nós temos ali, que nem nós estudamos ontem sobre de pistão, de membrana, rotativo, né? De parafuso, de palheta. Acho que é isso aí, né? É que eu tive um curso de um pouco de compressores no serviço. Tu não precisa achar, tu pode ter certeza. Tá, então eu posso falar assim, não, é que eu não quero ser, parece que isso eu aí. sei mais. Não é que eu sei mais, é que eu tive um curso há pouco tempo, né? Então eu fiz um curso de operador de processamento. Então
Está tudo um pouco meio fresco na memória. Fresquinho assim, né? na memória. Gente, Então, o gancho que o Matheus fez, né, com bombas, está muito equivalente, está muito parecido. E agora, semana que vem, quando falarmos de atuadores, novamente vocês vão ter esse mesmo gancho. Vai ter alguém que vai dizer, olha, mas é parecido. Sim, o princípio de concepção é o mesmo. Então, assim como bombas, né, que a gente verificou ontem, nós vamos poder ter compressores de êmbolo, ou seja, pistão com 2 ou mais estágios, né? Vamos ter aí compressores tipo de palhetas, vimos ontem também, né, que seriam já compressores aí rotativos. Dentro desses de palhetas, né, nós podemos ter compressores espiral ou scroll. Lá nas bombas, né, nós tínhamos só as helicoidais, né, que vimos na pesquisa lá nas subclassificações. Aqui nós vamos poder ter outros tipos de compressores. Compressores denominados de lóbulo. O que seria, né? Então, é a maneira, né, como ele pode ser ali montado de acordo, né, com os princípios construtivos físicos. Quais são? Aqueles que falamos há pouco. Volumétricos, né? Dinâmicos, dentro dos dinâmicos, o que é axial, o que é radial. E aí nós conseguimos, então, fazer essas subclassificações. Então, antes de nós falarmos melhor a respeito, né, desses tipos de compressores e também, né, dos critérios que a gente vai ter aí para a escolha do compressor, eu gostaria de passar para vocês um vídeo. Ele é curtinho, né, deve ter aí uns 10 minutos, que ali vai nos dar um apanhado geral, né, vai nos mostrar alguns pontos dentro de um laboratório, né, para a gente entender essa concepção que a gente falou aqui. Eu vou encaminhar para vocês no WhatsApp, se eu achar meu telefone, achei. E aí a gente volta aqui a conversar para poder, na próxima aula, retomarmos o assunto. Chegou aí para vocês? Então, eu vou fechar a gravação. Bom, ali, né, até para quem achar conveniente, eu aconselho se inscrever lá naquele canal, vocês viram, ali é o Serai, né, é uma escola tipo AGP, né, profissionalizante, tem alguns vídeos lá para quem tiver curiosidade, bem legais, assim, da nossa área e também de outras, né, que vêm agregar conhecimento aí para a gente. Esse vídeo foi um vídeo bem curtinho, né, mas deu para a gente ter uma ideia, né, de alguns tipos de compressores e como, né, a nossa parte no trabalho é importante para a saúde, digamos assim, né, do nosso equipamento. Vocês viram ali, né, quando ele falou do scroll, né, ele mostrou que aquele compressor, ele é na formatação, que tipo? Quem lembra? Espiral, né? Pode falar, Matheus. O último, não era o último compressor, é o segundo, né? Isso. Mas o que a gente verificou? Que nós temos ali, né, através do modelo construtivo do compressor, uma responsabilidade também de como, né, nós estamos acoplando outros equipamentos à linha e como nós estamos fazendo a ligação. Os trifásicos, né, tem aquela história que a gente já conversou aqui, não me lembro mais em que aula, que nós fizemos a verificação de que quando nós temos lá a inversão de fases, nós mudamos o sentido de giro aí, né, da nossa máquina.
quando conversamos lá do nosso motor. A mesma coisa, né, nós temos que trazer o princípio para cá. Então, notem, né, que aquela brincadeira aí que eu faço com o Alex, né, da mecânica, notem que não tem como a gente dissolver uma coisa de outra. Apesar, né, dos conceitos, né, construtivos aí de determinadas máquinas nos remetam a um curso, o aproveitamento da máquina, a eficiência da máquina, né, a durabilidade da máquina depende única e exclusivamente do eletrotécnico. Então, ele comentou ali, né, que no scroll trifásico nós temos aquela caracterização ali, que se nós invertermos, por exemplo, né, a fase por um descuido, nós vamos deixar a máquina em fadiga. O princípio, né, então, voltando lá às nossas classificações, o princípio construtivo dele não permite esse tipo de erro. Alguns outros compressores, ele chegou a comentar ali, não haveria problema, né? Mas esse talvez a gente não tenha tempo ali de fazer a mudança, né? Conforme identificamos o erro. Bom, o que eu diria para vocês? O vídeo, né, obviamente não é uma aula, né, complexa ali, nos mostrou, né, internamente algumas ideias ali de como que funcionariam os compressores. Na próxima aula, eu pretendo terminar esse assunto com vocês, né, falarmos ali melhor sobre esses compressores aí, né, de pistão, de lóbulos, né, outras concepções aí que a gente tem, assim como tivemos de bombas, né, trazer ali alguma ilustração para que a gente entenda internamente mais ou menos como funciona e tenhamos também aí um roteiro, né, dizendo para que vocês possam procurar, né, as coisas. E aí, a partir disso, né, nós vamos falar melhor da nossa linha pneumática. Para isso, a gente vai conversar ainda de atuadores, né, e de outros componentes ali necessários à linha. Mas quero ver se na segunda-feira ainda a gente consegue terminar o assunto compressores para podermos fazer uma analogia, né, já que ele é muito parecido quando a gente for lá estudar atuadores. Beleza? Tá, ok. Na terça, pretendo verificar um outro trabalho com vocês, para a gente, né, ir somando aí as nossas notas com a que vocês já têm lá com o professor Silvio.